Com 80 milhões de dólares arrecadados no primeiro fim de semana nos Estados Unidos, Oppenheimer não ficou tão à sombra de Barbie como muitos temiam. Afinal, a cinebiografia do líder do projeto que criou a bomba atômica tinha mais de 3 horas de duração e ia para o embate direto com o filme tão aguardado da boneca mais famosa do planeta. O resultado, porém, mostrou a força do Christopher Nolan e também do seu timaço de estrelas e uma estratégia que deu muito certo nessa dobradinha com Barbie. Agora que esse desafio já passou, chega a próxima missão de Oppenheimer, o Oscar. Nesse vídeo aqui eu trago as possibilidades da produção da Universal Pictures nas categorias técnicas e, claro, também nas principais. Se no vídeo anterior eu falei que Barbie vai ter uma concorrência interna bem pesada na Warner, com Duna 2 e A Cor Púrpura, isso caso nenhum deles seja adiado por conta da greve dos atores, o mesmo não dá para dizer em relação a Oppenheimer. O longa do Nolan vai reinar sozinho na Universal Pictures. Para você ter uma ideia, junto com ele apenas estão produções como Velozes e Furiosos 10, Megan e O Urso do Pó Branco. Nesse quesito, o Nolan não pode reclamar. Então, com verba de sobra, eu já posso apontar nas categorias técnicas que ele tem pelo menos uma vitória garantida. Não há blockbuster em 2023 que seja lançado para tirar das mãos da equipe do Nolan a estatueta de melhor som. A riqueza da sonoridade do filme joga o público em um ambiente de tensão extrema ao longo das 3 horas. Mesmo aqueles que reclamam constantemente da mixagem que torna incompreensível certos diálogos nas obras do diretor, aqui devem se render. Oscarizado pelo trabalho em Pantera Negra, o Ludwig Göransson tem tudo também para conquistar novamente a estatueta dourada, dessa vez com Oppenheimer. Aqui as composições do maestro sueco, junto com a montagem e o som, eles carregam a tensão do filme ao longo das 3 horas, incluindo aqui nas cenas mais intimistas. Ok que ela não tem acordes tão marcantes, aquele que se tocar imediatamente você associa a Oppenheimer, porém acho que tem uma força, um acompanhamento ao longo da história tão grande que vai ser impossível a academia não premiá-la. Já que eu falei de montagem, vejo a Jennifer Lame com credenciais de favorita para o Oscar 2024 na categoria. Conhecida por trabalhos em Hereditário e Tenet, aqui em Oppenheimer, ela brilha ao apresentar, entre idas e vindas, 3 linhas temporais diferentes de forma simultânea, sem fazer o espectador se perder, e tudo isso em um ritmo alucinante. A dobradinha com o setor de som e trilha sonora cria uma experiência cinematográfica totalmente imersiva. Indicado apenas uma vez pelo trabalho em Dunkirk, o Hoyten van Hoytema também deve chegar ao Oscar com status de favorito. Somente ter feito de maneira inédita gravações em 65mm em preto e branco no IMAX é algo que agrada em peso os profissionais do setor. E isso é utilizado muitas vezes para closes, capazes de darem a dimensão da gravidade e do impacto das ações daquelas pessoas que vão ecoar ao longo da história da humanidade. A Hu De-yong entra com chances de ser indicada, mas não é a favorita em design de produção. Conhecida pelos trabalhos em Nós e também Não Olhe, ambos com o Jordan Peele, aqui ela tem como maior desafio construir a cidade aonde o projeto Manhattan acontece. Figurino e maquiagem penteado, vejo Oppenheimer com chances de indicação, agora sem tantas possibilidades de vitória. A única das categorias técnicas que acho difícil, pelo menos por enquanto, do filme aparecer é efeitos visuais, mas pode acontecer também.
Tem muitos daqueles efeitos que a gente não enxerga, não nota de cara, mas que estão ali de maneira imperceptível. Pode acontecer, mas acho improvável, pelo menos nesse momento. Vamos subindo para as categorias principais. Em roteiro adaptado, caso não haja nenhuma surpresa, Oppenheimer vai ser indicado e vai travar um duelo para lá de interessante. De um lado teremos o próprio Christopher Nolan e do outro Killers of the Flower Moon com o Eric Roth e o Martin Scorsese. A favor do roteirista indicado por Amnésia e A Origem está o fato de dar unidade a uma história intrincada e complexa sobre um personagem tão dúbio. Isso em meio a todas as relações pessoais e políticas, além do conflito humanístico sobre a maior criação da vida do protagonista. Aqui tem um caso interessante, porque aquilo que sempre foi reclamado do Christopher Nolan de excesso de didatismo, em Oppenheimer de alguma maneira se justifica, porque é uma trama com tantos personagens, tão muitas vezes complicada, com tramas por baixo dos panos e detalhes, que faz sentido ele tentar trazer isso da maneira mais simples possível. A questão na disputa visando o prêmio é o fato do Martin Scorsese, porque Killers of the Flower Moon é uma produção que ele também sempre quis trazer para as telas, e tem um detalhe, é uma produção tão ambiciosa quanto Oppenheimer, parte de um ponto para expandi-lo ao máximo. Então, essa disputa vai ser bem interessante. Fora que nós ainda teremos outros candidatos concorrentes muito fortes. Entre eles, o Jonathan Glazer com The Zone of Interest e também o Yorgos Lanthimos, de Poor Things. Enfim, uma disputa que promete ser das melhores do Oscar 2024. Em melhor direção, é muito improvável que o Nolan não seja indicado. A questão é saber se ele vai vencer ou não. Ser o maestro de uma produção com tanta excelência técnica e um olhar sobre um problema que segue e seguirá assombrando o mundo para sempre já agradaria a academia naturalmente. Tudo fica ainda mais admirável com a persistência do Nolan em manter a data de estreia de Oppenheimer, mesmo com um blockbuster avassalador como Barbie pelo caminho. O sucesso de bilheteria a partir de um drama político de 3 horas de duração comprova como a obstinação do Nolan compensa, abrindo espaço para acreditar que obras para o público adulto podem sim encontrar o seu público nos cinemas. Com tudo isso, eu acho que a resistência ao Nolan na crítica, no público e também na indústria, ela deu uma diminuída. Não vai sumir, mas consideravelmente reduz com o Oppenheimer. E acredito que o Oscar vai querer prestigiá-lo, seja em roteiro adaptado ou em direção. O didatismo não é a única reclamação persistente na carreira do Nolan. Na filmografia do diretor sempre foi criticado o espaço dado para as personagens femininas. Dessa vez, porém, Oppenheimer pode redimi-lo e dar uma indicação a uma das atrizes mais queridas da atualidade. A Florence Pugh aproveita cada cena da conturbada amante do protagonista, porém a falta de um desenvolvimento maior acaba por deixá-la em segundo plano, na comparação com a Emily Blunt. Interpretando a esposa do físico, a britânica chama a atenção pela falta de aptidão da personagem em ser mãe, mas sobretudo na pressão de estar ao lado do marido e seu projeto ambicioso, com todas as consequências que podem recair nela. Apesar da personagem dela sumir em alguns momentos e ficar a sensação de que era possível desenvolvê-la mais, os dramas, você entender um pouco a complexidade da esposa do protagonista, a Emily Blunt, ela vai muito bem no filme. E o fato dela nunca ter sido indicada ao Oscar pode pesar para que essa indicação venha a acontecer. Porém, é em ator coadjuvante que Oppenheimer tem a maior chance de vitória nas categorias de atuação. Vivendo o invejoso e vaidoso Louis Strauss,
o Robert Downey Jr. caminha para ganhar a primeira estatueta da carreira. O contraponto com o trabalho mais introspectivo e perturbado do Cillian Murphy cria esse antagonista necessário para o Nolan guiar as tensões da última linha temporal do longa. Para a academia, seria ótimo ter um dos astros mais queridos da atualidade consagrado na festa. No extenso elenco masculino de Oppenheimer, eu ainda acho que tem grandes possibilidades do Matt Damon, que vive o general, que é o parceiro, o amigo, acaba se tornando do personagem do Cillian Murphy, ele também ser indicado, até como um contraponto em relação ao personagem do Robert Downey Jr. E isso faria continuar uma tradição que a gente vem acompanhando nos últimos anos, de 2 indicados pelo mesmo filme em ator coadjuvante. Tem exemplos múltiplos recentes, os Banshees de Inisherin, Judas e o Messias Negro, o Irlandês, 3 Anúncios para um Crime e por aí vai. Que o Cillian Murphy estará no Oscar de melhor ator? Isso é mais do que certo. A dúvida fica para saber as chances de vitória do Irlandês. Ainda que as cinebiografias sejam adoradas, o perfil da atuação dele em Oppenheimer é bem diferente daquilo que a academia costuma premiar. Afinal, não há uma transformação física impressionante, muito menos aqueles arroubos dramáticos. A força de Oppenheimer, entretanto, pode ajudá-lo bastante em uma competição que deverá enfrentar nomes como Leonardo DiCaprio, Colman Domingo, Joaquin Phoenix, Bradley Cooper, Paul Giamatti, entre outros. Por fim, chegamos a melhor filme, em que a situação é parecida com o melhor ator. Será uma surpresa enorme caso Oppenheimer não apareça na categoria máxima do Oscar 2024. Com a força nas bilheterias, elogios da crítica, carinho do público e nomes fortes na indústria, a produção chega com status de candidato forte ao prêmio. Pode ganhar ainda mais tração se vier a vencer o PGA e o SAG, 2 eventos em que é um dos favoritos naturais. Por outro lado, em uma academia que busca inclusão e diversidade, um drama dominado por homens brancos, de um diretor branco, com pouco espaço para as mulheres, pode ser um empecilho e tanto para o filme. As resistências não faltarão no decorrer da temporada quando se trata de um diretor pra lá de divisivo, como é o caso do Christopher Nolan. Ainda assim, acho que Oppenheimer pode driblar tudo isso e agradar as diversas alas da academia. Ele tem um formalismo que agrada os mais antigos, um senso de urgência e uma pressa, uma velocidade na maneira como conta, mas de forma muito bem conduzida, que é capaz de falar com as alas mais jovens, uma precisão técnica absurda e um elenco pra lá de estrelados. Definitivamente, de todos os filmes do Nolan que chegaram ao Oscar, é de longe aquele com mais chances de vencer a categoria máxima. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe e claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na sexta-feira para falar das vitórias indiscutíveis do Oscar nos anos 2000. A gente se encontra até lá. Tchau.